Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo de cinética química e hoje vamos ver os fatores que influenciam a velocidade das reações. A gente viu que para ocorrer velocidade nas reações vai ter que ocorrer aquele choque efetivo entre as moléculas e que a energia desse choque tem que ser maior do que a energia de ativação. Então, o primeiro fator que a gente vai estudar vai ser a temperatura. A gente tem esses dois casos aqui. Eu tenho a conservação dos alimentos na geladeira e vamos relacionar a conservação dos alimentos na geladeira em relação se você deixasse em cima do fogão, por exemplo, né? O que acontece? Quando o dia está muito quente, se você deixar o alimento em cima do seu fogão de um dia para o outro, provavelmente vai acontecer dele estar estragado no dia seguinte. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade de reação das substâncias que existem nos alimentos. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de decomposição dos alimentos. Então, toda vez que você aumenta a temperatura, você também aumenta a velocidade das reações. Então, nesse caso aqui, em relação à conservação dos alimentos, é muito melhor você conservar em um local frio, ou seja, em uma geladeira ou até em um congelador. O congelador, por ter uma temperatura menor ainda, ele conserva muito mais tempo do que a geladeira. Então, é muito melhor você conservar o seu alimento na geladeira ou no congelador do que você conservar seu alimento à temperatura ambiente. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações que vão ocorrer no alimento ali. O segundo fator que a gente vai ter vai ser a concentração. Agora, a concentração a gente pode lembrar do seguinte: quando você está fazendo churrasco e tal, tá? Alguém está fazendo churrasco da sua casa. Eu não sei se você que faz o churrasco na sua casa, tá? Então, alguém na sua casa, ou você vai no churrasco, aí o que acontece? Quando a pessoa vai acender a churrasqueira, ela, além de colocar o álcool, né? Álcool gel, por favor, né? Para não explodir tudo na sua cara. Além dela colocar o álcool, também pode pensar em relação à concentração do álcool. Por quê? Hoje em dia a gente tem até o álcool líquido na prateleira do supermercado, 70%, né? Que a gente viu na aula de soluções que o álcool 70%, a gente tem 70 ml de álcool etílico para cada 100 ml de solução. Mas tem ainda alguns álcools que são vendidos que são álcool de 46%. Então, quer dizer, eu vou ter 46 ml de álcool etílico a cada 100 ml de solução, ou seja, a concentração é menor. Então, ele leva muito mais tempo para poder acender a churrasqueira com álcool de menor concentração do que com álcool de maior concentração. Mas esse caso que eu ia falar é o seguinte: a pessoa acende a churrasqueira, aí tá pegando fogo, ela quer que pegue brasa. Como é que faz para pegar brasa? Normalmente, ou ela abana a churrasqueira, né? Abana ali o carvão para poder pegar a brasa, ou então coloca um ventilador em cima. O que a pessoa está fazendo ali? Ela está aumentando a concentração de oxigênio ali naquele ambiente. Porque o nosso ar atmosférico, ele possui apenas 20% de oxigênio. Então, é uma quantidade assim pequena para você dar aquela acendida normal na churrasqueira. Então, você tem que colocar o quê? Você tem que colocar mais oxigênio, você tem que aumentar a concentração de oxigênio para poder formar a brasa do carvão. Então, quer dizer, quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Minha reação aí é o carvão, que é o carbono, reagindo com oxigênio, formando o dióxido de carbono, o gás carbônico. Então, quanto maior a concentração de oxigênio, maior vai ser a velocidade de combustão, então você vai formar mais facilmente a brasa do carvão.
O terceiro fator que vai influenciar vai ser a superfície de contato. Então, nesse caso, a gente tem que pensar no nosso eno, né, que é aquele pozinho, e o sonrisal. Esse caso aqui, eu estou representando o eno, que ele é finamente granulado. Ó, ele é cheio de grãozinhos, né? É um pozinho. E aqui é uma pastilha de sonrisal. Ou seja, a reação aqui, ela é muito mais rápida do que essa reação aqui. Por que que isso acontece? Porque quanto maior a superfície de contato, maior vai ter o choque entre as moléculas, maior a probabilidade das moléculas se chocarem. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade das reações químicas. Então, lembrando que a maior a superfície de contato é aquela substância que vai ser mais finamente granulada, ou seja, vai ter uma área menorzinha. Se você tem a mesma quantidade das duas substâncias, só que uma que você tem uma área grande e a outra com várias áreas pequenininhas, a que tem as várias áreas pequenininhas, elas vão reagir muito mais facilmente do que aquela com a superfície completamente, né, com aquela superfície inteira. Também pode pensar no carvão, quando vai fazer na churrasqueira mesmo. Qual é o carvão que ele queima mais rapidamente? É aquele carvão menorzinho. Quando está no final do churrasco, o que você vê é o que? No fundo da churrasqueira, os carvões maiores, porque eles levaram mais tempo para ocorrer a reação. Então, aqueles que eram menorzinhos, eles já sumiram, porque eles se transformaram em gás carbônico. Só que sobraram quais? Aqueles que eram os maiores. Então, quer dizer, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. E agora, por último, nós temos os catalisadores. Então, por exemplo, o catalisador, a função dele é aumentar a velocidade da reação. Então, aqui a gente tem um exemplo da menina ali chupando o pirulito, né? Aí o que que acontece? Se você deixar o pirulito assim no ar atmosférico, ele não vai se decompor rapidamente. O açúcar que está ali, ele não vai sofrer reação tão rapidamente, né? Você não vai decompor o pirulito rapidamente. Agora, se você colocar na sua boca, existe enzimas na sua boca que são catalisadores biológicos. Essas enzimas vão quebrar as moléculas de açúcar e vai ocorrer a reação muito mais rapidamente. Então, quer dizer, quando você adiciona catalisador, ele aumenta a velocidade das reações. Nesse caso, a gente pode analisar o gráfico. Então, vamos ver o gráfico de uma reação catalisada e uma reação que não é catalisada, a mesma reação. Então, por exemplo, eu tenho aqui a reação A mais B indo para C mais D. Lembrando que a energia de ativação é a energia necessária para começar a reação. Então, quer dizer, a energia de ativação, ela vai do início da curva até o pico da curva. Então, esse primeiro caso aqui, eu tenho essa primeira energia de ativação que está representada em vermelho. O intervalo dessa energia de ativação, ela vai do 50 até o 90 kJ. Então, calculando essa energia de ativação, a gente vai ter 90 menos 50. Lembrando que o valor de energia de ativação é sempre positivo. Então, quer dizer, você vai ter que colocar ali o valor maior menos o valor menor, tá? Então, 90 menos 50, que vai dar 40 kJ. Só que a gente não tem somente essa curva, a gente tem uma outra curva ali, que está representada em verde. Olhando para a curva verde, a energia de ativação, agora o intervalo é de 50 até 120 kJ. Então, calculando essa energia de ativação, a gente vai ter o maior valor, que é 120, menos o menor, que é 50, vai ter 70 kJ. Então, qual é a função do catalisador? É aumentar a velocidade da reação. Se ele aumenta a velocidade da reação, ele aumenta o choque entre as moléculas. Então, ele faz com que a energia de ativação ela caia. Então, quer dizer, se eu tenho na energia de ativação vermelha o valor de 40 kJ,
quer dizer que é minha energia de ativação com catalisador. Então, aquela curva que tem um menor pico, ela está representando a minha reação catalisada. Então, a vermelha é a energia de ativação com catalisador. E a verde, que tem o maior valor, é a minha energia de ativação sem catalisador. Ou seja, a minha curva verde está representando a reação sem ter o catalisador. É a minha energia de ativação sem catalisador. E olha para o ΔH. Se eu olhar o valor de ΔH, que é H final menos H inicial, produto menos reagente, produto é o fim da curva, que vale 20 kJ, e o reagente é o início da curva, que vale 50 kJ. Então, eu vou ter 20 menos 50, que vai dar menos 30 kJ. Ou seja, deu um ΔH negativo, é uma reação exotérmica. Só que o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que o catalisador ele não vai influenciar no valor do ΔH. Por quê? O valor do ΔH ele só depende do estado final e do estado inicial. A energia de ativação ela depende do estado intermediário. Lembra do complexo ativado, né? Que a gente representa aqui no pico da curva. Então, a energia de ativação está relacionada com o estado intermediário. O ΔH não. O ΔH só depende do estado final e o estado inicial. Então, você adicionar ou não adicionar catalisador não vai influenciar no valor do ΔH. Agora, se você adicionar catalisador, você vai diminuir a energia de ativação. Sem catalisador, a reação é mais lenta. Então, a energia de ativação é maior, tá? Com o catalisador, a reação é mais rápida, a energia de ativação é menor. Então, vamos agora a um exemplo. Um exercício. Relacione os fenômenos descritos na coluna 1 de acordo com os fatores que influenciam sua velocidade mencionada na coluna 2. A coluna 1, então é para eu dizer se é a superfície, se o que está influenciando a velocidade da reação é a superfície de contato, é a adição de catalisador, é a concentração ou é a temperatura, né? Aí ele fala ali, queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando. Quando está ventando, o que acontece? Você está aumentando a concentração de oxigênio ali. Então, você está aumentando a combustão. Ou seja, toda vez que a gente tiver um vento, quer dizer que você vai aumentar a concentração de oxigênio, você vai influenciar aquela queimada, pelo aumento da concentração. Então, é concentração, o C. Conservação dos alimentos no refrigerador. Então, você está conservando o alimento porque você está diminuindo a temperatura. Então, está diminuindo a velocidade de decomposição dos alimentos. Então, o 2 vai ser temperatura. 3. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Quando você coloca água oxigenada, ela serve como um catalisador ali para os ferimentos, tá? Então, ela vai ser o meu catalisador. E 4. Lascas de madeira queimando mais rapidamente que uma tora de madeira. Lascas de madeira, elas têm uma área menorzinha em relação à tora de madeira. A tora de madeira, a área é muito grande, então leva mais tempo para queimar. As lascas de madeira, como a área é menor, tem maior superfície de contato, é mais rápida de ser queimada. Então, 4 vai ser superfície de contato. Então, a alternativa que contém a associação correta entre as duas colunas, a resposta vai ser a letra A. 1, C, 2, T, 3, B e 4, A. Bom, façam os exercícios relacionados a essa matéria. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem, que assim que possível eu tiro a dúvida de vocês, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.